Só fechar a porta. Buenos dias, diretamente da Zumbilândia, Florianópolis, para a TV Costa da Lagoa. E o intuito do vídeo de hoje é combater a fala do investigador que pode estar pensando no seu coração que a mãe Meg, tenha algum rancor das instituições que só conseguem pegar todo o material entregue pela tal defensora nos rigores da lei e procurar as ponta podre. Com a ajuda de putinhas maconheiras, como a putinha maconheira e mulher do baleado, do bandido que esteve arrancando os portões da nossa casa. Que tipo de juiz é esse da infância, ou juíza, ou promotor? Que tipo de gente é essa que está aliado, em conluio com os detratores, com os bandidos desde 2018, incluindo aquela delegacia da Lagoa da Conceição, nos bandidos que não protegem a família? Que tipo de trabalho que as instituições infantis estão fazendo, se não o legítimo planejamento forjado de um sequestro planejado? As putinhas maconheiras estão pipocando. A putinha maconheira, mulher do Bernardo, ela está chamando as crianças de ladrão, a mãe das crianças de aquela puta gritando para todo mundo ouvir, filmando as crianças, filmando ela e mais uma que eu não sei dizer o nome, filmando as crianças em tudo que é lugar, postando em grupo de fofoca, espalhando por aí todas as contendas, e nessas coisas o investigador, a investigação não estão focados e necessários para resolver. Hoje, eu já falei pro Renato, a primeira coisa que tu vai pedir para aquela criminal daquela advogada é um processo capa a capa do processo. Nós pagamos por isso. Temos direito, dentro do próprio direito inconstitucional do direito positivo, de ter acesso a isso. Aliás, foi só para isso que eu paguei a advogada. Agora pega lá o processo capa a capa, entrega para a família, que eu vou ler aqui nas redes todos os tipos de absurdo. E como eu disse ontem para minha visita inusitada, como que a juíza não pode entregar o baixo-assinado e tudo? Ela é obrigada a entregar. A própria lei não dá essa autonomia para ela fazer o que quiser com o material que foi entregue para ela. Ela tem que passar para nós, porque somos parte interessada. Eu contei aqui, tem mais de 40 e-mails de pessoas que têm CPFs, que são essas pessoas que foram pagas pela quadrilha política para filmar crianças na praia, filmar o pai e os filhos fazendo qualquer atividade e insinuar que aquilo era um trabalho. Ninguém consultou as crianças, a família, se esse é nosso modo de viver, se esse é nosso jeito de ganhar vida, estilo de vida, ou se é isso que nós decidimos fazer com a nossa vida. Ninguém perguntou. Simplesmente os canalhas deploráveis dos conluios políticos resolveram tentar banir os meus canais, como baniram o canal que eu falava sobre as doenças infiltradas no sangue das criancinhas, dos idosos e de tantas pessoas e que não aguentariam o tipo de envenenamento científico que estavam fazendo. Fofoqueiras de Santa Catarina são imparáveis na ilha de Florianópolis. Mesmo sobre a nova lei Stalking, foram atacar a família, o que prova que as putinhas maconheiras dos conluios
elas não têm filhos, veja bem, é daquela raça feminista que não tem filhos e não aceita que mulheres tenham seus filhos, cuide seus filhos como assim elas desejarem. E querem cochetear com o filho dos outros para mazelas sociais. São os tampinha mesmo, como eu tenho dito, tampinhas. Se não tem polícia para prender quem agride as crianças, quem persegue, não tem que ter polícia para vir aqui em detrimento da família, ouvir fofoca de vizinhas 4 vezes consecutivas, colocar a família em situação de delito, porque quando fomos carregados de nosso vizinho, um idoso de 70 anos colocado na caixa de bandidos, isso tudo para ser levados para uma delegacia, entrado pelas portas dos fundos, como bandidos carregados, extraditados pela polícia, enquanto que Célio Vagabundo, Célio Flix e suas putinhas maconheiras e a comunidade decadente nas pessoas de senhora Rosângela Máximos, Fernando Flores e Elisete Maria Marques estavam entrando pela frente para tomar um champanhe e consolidar o plano. Que plano? O plano traçado através de uso de redes sociais, através dos conteúdos da mãe de família, através do apelo da própria mãe de família que parassem o ostracismo contra o trabalho dela, usando a delegacia e os aliados funcionários públicos para criar a quadrilha do boletim de ocorrência, que já acontecia antes da matéria na Record, antes dos atos inescrupulosos da gangue, antes de me espancarem. Só que estavam numa fase do ataque iminente. Por que é tão difícil para tal da advogada demonstrar as coisas? Porque ela não faz parte da solução. Ela faz parte do problema. A pessoa que fica acuada com os canalha desses e com um juiz canalha ou um promotor canalha que só busca ponta podre e não busca a realidade, não devia ser advogada. Não devia prestar serviço para outras pessoas e cobrar por isso. Senhora Eminência, a senhora tem que ser corajosa. Em primeiro lugar, corajosa. Se meteu aí, não vai poder sair assim, não. Não é bem assim, minha querida. Se meteu aí, achou que era uma coisa, é outra e é muito pior. A insistência das putinhas maconheiras que não tem filho, que nunca nem para reproduzir não prestaram, em se meter com as mães que têm um filho, 2, têm o pai, ou outros filhos, muitos filhos e não têm o pai, é a prova de conluios políticos eminentes. É a prova de ficar usando criancinha para manobras políticas. É a prova de uma sociedade decadente, que não cuida suas crianças, que não cuida suas mulheres. É a prova de que eu fui espancada mediante toda a comunidade e as maiorias tóxicas, drogadas, deploráveis, principalmente as 2 professoras aposentadas, que não vale nada, caíram em defesa das drogadas, dos craquentos, dos bandidos, dos ladrões. Ainda tentaram amputar crimes de roubo do celular para o meu filho. Veja bem, como se o meu filho precisasse estar aí roubando o celular. Agora, quando roubaram o celular da minha cliente querida lá dentro da casa dela, espancando ela, o cachorro dela, o marido dela, já devolveram? E aí os delegados ficaram em cima dos locais que estavam fazendo tudo aquilo?
Respondam-me, senhores autoridades. Eu sei quantas autoridades envolvidas que gostariam de nos ver distante da ilha e da costa da lagoa. E hoje de manhã eu vou falar para essas autoridades. Assim que eu botar a mão no processo capa a capa, eu vou jantar, almoçar, tomar café da manhã, lanche da tarde com todos os nomes de vocês, da Justiça de Santa Catarina. Eu não sei por que eu esperei esse momento, que é para vocês promover mais delitos junto com sua esquadrilha, mais delitos do judiciário, como se não fosse suficiente a pasta de documentos que está aqui, ó, de mandados, dos papéis que não foram avaliados, que foram engavetados por causa da quadrilha política, mas tiveram procedimento porque a gente foi até uma delegacia pessoalmente e depois disso fomos impedidos de usar a delegacia. E como diz o Diego, durante o meu depoimento, né, na sexta-feira, que se a qualquer momento que eu precise, eles estão ali e que não existe nada contra a família da parte deles, que eu não preciso me preocupar ao pensar isso, que eles vão apurar os fatos, que começa com a família. Eu acho muito estranho, porque 6 meses depois deveria estar terminando com a família, já que ouviram todas as putinhas maconheiras, detratoras da lei e da ordem, vadias, bandidas vizinhas, todas como vítimas. Não foi esse o procedimento que tomou a audiência conciliatória? E o judiciário lambão, através do Fórum da Universidade, de um bando de marginais inapropriados para o cargo, usando aquelas audiências conciliatórias como celeiro de bandidos, um verdadeiro delivery do pedido. Faz boletim de ocorrência, cai sobre a família. Aí entra nas contendas do Alexandre Argenta, como é que ele disse no passado? Todo mundo veio aqui e falou de vocês, falou mal de vocês. Claro, é a mesma contenda. E daí o canalha que não tem bagas, não tem culhões para usar uma caneta, vai lá e delivery da justiça a favor de putinhas maconheiras e contra a família, repetindo os deploráveis atos daquela década do bebê, aquelas deploráveis atitudes do conluio judiciário do Jefferson Oswaldo Vieira em Concórdia. Só que agora a gente tem mais experiência. Eu avisei a tal da advogada. A gente tem mais experiência. E com muita experiência, é a experiência que reina acima de tudo e de todos. E mediante todos esses mandados, e o eminente prova, através dos mandados, que existe um conluio judiciário em Santa Catarina em desfavor da criança e em favor de um sequestro legalizado e planejado anterior e por instituições. Eu não estou acusando uma quadrilha local de querer sequestrar meus filhos. Eu estou acusando uma quadrilha judicial com promotor público de infância, com juiz universitário, com conluios e conluios desacerbados, por causa daquela obrigatoriedade tóxica das diretrizes e bases de educação, dizendo que a escola e a família têm que prover educação. A família está provendo educação, porque a escola não tem competência para isso. E podem ter movido os pauzinhos, as pessoinhas lá naquela escolinha. Continua a mesma degradação social. A mesma degradação social, a mesma índole, a mesma cultura woke, a mesma defensoria de bandidos. E eu não vou expor filhos a isso sem necessidade alguma de expor meus filhos a isso. Meus filhos são seguramente protegidos pela família. Tem um ambiente bom para cuidar deles, que é o ambiente da família, né? Como eu disse ontem para tal professora,
Eu quero que a senhora pegue lá nos seus aluninhos de 9 anos, cate um com capacidade de usar máquina soldadeira. Aí nós vamos conversar. São capacidades, são habilidades que professoras imbecis, maconheiras, drogadas, depressivas, débeis mentais se apegaram em diretrizes de tornar a criança cada vez mais idiota, idiotizando. Depois a criança está com 16 anos, já vota, não vai conseguir tirar aquelas idiotezes de dentro dela, como é o caso do meu filho mais velho, que eu narrei pela agenda, que tá se esforçando para se livrar das idiotezes amputadas na vida dele, principalmente por esses antros de educação, antros de cochechar com criancinhas. E o Matheus não vai ser exposto a isso. Não vai. Não vai. E não adianta os canalha montar grupos para vir nos restaurantes, para ficar perseguindo a família, porque a gente sabe que o grupo da universidade perseguiu, temos filmado, pessoas de idade com pastinhas perseguindo lá no restaurante, enquanto o Renato reformava o nosso botinho. Inclusive, temos filmagem das vagabundas conversando com o Matheus, para ver se o Matheus sabia dar uma boa aula de pipas, né? Nós temos tudo registrado, as perseguições do sistema judiciário, todas registradas. E agora exigimos da delegacia que parta para cima das putinhas maconheiras que fazem os delitos de se infiltrar nas atividades dos nossos filhos, que se fazem os delitos de pressão psicológica sobre eles quando levanta o celular e grita que a mãe é uma puta. O que é isso? O que é isso? Senhora putinha maconheira, namorada mulher do tal Bernardo Baleado. Até quando? Até quando vamos aceitar esse tipo de delito na comunidade? Até quando que as autoridades vão fazer olhar tóxico contra os pais e favoráveis para os delitos da comunidade decadente? Até quando que vamos precisar ler de novo todos os mandados com propriedade absoluta para demonstrar que há um juiz chamado Reni Batista Neto, fantasma, porque não assina com sua caneta, eu quero papéis assinados. Cadê os oficiais de justiça para continuar a perseguição? Eu tenho todas as filmagens do conluio de oficiais de justiça que vieram aqui, inclusive foram fazer queixas inverossímeis contra a mãe de família, numa ação orquestrada que tem por objetivo fraudar o sistema. Contrataram até um advogado virtual que nunca falou comigo para falar em meu nome, mediante o que precedia a condenação, para tentar justificar que eu não compareci, o advogado roubou, compareceu, enfim, as manobras da justiça, enquanto fomentavam mais ainda o capa a capa do processo desgraçado que vai chegar na minha mão por direito, e agora eu quero ler capa, vai ser do capa a capa. Leio esse, depois tem mais 500 folhas da década passada, que está no pendrive, só para abrir e começar a ler aqui. Todas as vezes que o Conselho Tutelar conspirou contra a família naquela data, todas as vezes que o Conselho Tutelar e as instituições infantis não protegeram a mamãe e as crianças, e sobre a falsa premissa do direito positivo de estar protegendo a mãe, estavam liberando a estrupiadora, exatamente como a delegacia, 10ª delegacia, tentou fazer ao não abrir a investigação e liberar os
invasores e assaltantes, bandidos, filhos de professoras, que invadiram a casa e colocaram as crianças em risco, sobre as premissas dos vagabundos do judiciário dizer que a família que coloca os filhos em risco. Lembrando que é o judiciário que cria a sociedade decadente, que são as instituições que criam essa bandidagem absoluta. Lembrando que são os direitos humanos que não têm respeitado as regras de direitos básicos para esta família, como o acesso à água e incluindo também o direito à segurança, o direito a ter o livre-arbítrio de ir e vir e tantas outras coisas que nos foram tirados quando a gangue de professoras consolidou por mais de 6 meses a perseguição explícita contra o trabalho do pai de família, contra as crianças e maiormente sobre a mãe de família, para estressar ao tanto que eu não suportasse a bronca, não suportasse a perseguição, os mandados e os conluios da justiça, vindo de 3 oficiais de justiça, ao ponto de ter necessidade de uma avaliadora acompanhar os oficiais de justiça, isso para demonstrar a dimensão dos conluios de funcionários públicos espalhados aqui na comunidade pelo Poder Judiciário de Santa Catarina. E os 2 blocos brigando, 2 blocos políticos que eu sempre falo, brigando entre si, sem harmonia nenhuma, para deliberar sobre o assunto, que já é um assunto resolvido pela família, mediante a tantas coisas que vivemos naquele ponto 16, na casa do Coquinha, quando foram tirados nossos acessos à luz e à água. Imagina o quanto fomos fortes para proteger nossos filhos, nos proteger mentalmente, nossa cabeça, nosso coração, nosso chakra do coração, e não ser afetados por esse lixo de sociedade, lixo de comunidade, menos de 40 pessoas fofocando incansavelmente para derrubar a família, tirar a família da sua própria casa, tirar a família do lugar, não deixar a família construir. Aqui onde não tinha teto, não tinha nada, mas neste momento as instituições infantis não estavam preocupadas, durante a pandemia não estavam preocupadas e agora estão preocupados? O Conselho Tutelar, vou postar já vocês de novo, colocando em evidência a inadimplência e os motivos que me levam a pedir o fechamento imediato do Conselho Tutelar de Florianópolis. Pelos atos de omissões que são sequenciais, muito anteriores a tudo isso que está acontecendo nesse momento. O que determina o sucesso de uma investigação? O sucesso de uma investigação, senhor Diego Tibes, é básico. É fazer Baleado falar. Baleado ficou livre para curtir a mulher, para curtir o fim de ano, para curtir 6 meses, para ser proeiro de Coperbarco, do transporte público da Costa da Lagoa. Ele foi liberado publicamente, o bandido que deveria ter ficado preso ficou liberado publicamente mais de 6 meses e agora ele vai colaborar. Ele vai colaborar sim. De que maneira? Falando para a investigação quem eram os filhos dessas professoras, quem eram os outros, como estavam posicionados, dando riqueza de detalhes. Aliás, a delegacia da criança, aquela tal delegada que está tão preocupada em ouvir o Renato no processo contra a mãe de família, você pode ouvir o bandido. Começar a proteger a mãe de família, deixar de ser uma delinquente covarde e começar a proteger quem tem que ser protegido. Porque os ataques que essa gente deliberou através da internet, lá onde tudo começou, que eles queriam me deixar louquinha, como diz a craquenta,
usando a internet, os ataques vinham de todos os lados e eram orquestrados pelo escritório da Anaílde e do José e do Crespo. Por isso que tinham falas de outros países. E nós sempre colaboramos. Sempre lutamos para entender por que essas pessoas fingiam na porta da nossa casa ser amigos e naquela época tantos ataques advindos de fora. Aí descobrimos a cara do Xará-Xarão. Aí descobrimos que um WhatsApp estava sendo usado por ele para fazer isso, a imagem dele. Aí diziam que ele nem tinha celular, aí descobrimos como isso foi orquestrado e chegamos às conclusões, pouco a pouquinho, que as comunistinhas enrustidas iam intensificar os ataques locais. E foi exatamente isso que aconteceu. A intensificação dos ataques locais à medida que elas invadiam com a quadrilha de boletim de ocorrência aquela delegacia, unidade da Lagoa da Conceição, que sequer estava se dando conta do que estava acontecendo, ou parte dos funcionários lá de dentro que defendem essas coisas como foro que paga toda a bronca, estavam orquestrando para uma juíza da infância olhar na minha cara e dizer assim: agora é isso, agora é assim, agora tem que mandar na escola. Ou você é uma bolsonarista mimada e magoada, ou você é uma comunista enrustida. E eu fiz a caneta para te livrar desses dois males. Que você seja apenas uma juíza que exerce o direito natural de fazer as coisas pela sua cabeça. E qualquer coisa que você pense em pegar aquele capa a capa e fazer delinquência deliberada, protegendo tráfico humano, sequestro de menores incapazes e mais conluio sobre a família, vai cair sobre você, senhora Mônica. Ou seja, quem seja que o Jorginho vai botar lá para cuidar desse assunto. Santa Catarina não é o puteiro narco nacional internacionalizado, vendido em pedacinhos para a política internacional. Não é. Não somos. Não somos. Somos uma família constituída, domiciliada na capital, temos os nossos meios, nossos modos de vida e o Estado não tem nada com isso. Não dá bolsa vagabundagem, nunca deu assistência para suplementação, nunca deu assistência à saúde, só deu assistência pertinente para que seus conluios de saúde ortodoxa implementassem mais doença na família, sobre premissas de uma obrigatoriedade tóxica que não existe, enfiar nada no sangue das pessoas, nada que eu não queira, não pode. Não pode drogar à força. As pessoas se drogam de livre e espontânea vontade. Na hora de justificar as vacinas decrépitas, aí vocês justificam. Desta maneira. Então, é dessa maneira que vocês vão engolir a putrescina e a cadaverina desse capa a capa aqui, ó. E vão liberar nós disso. Fala. Uma pequena contribuição do governador. Estamos praticamente fechando nossos 33 minutos de vídeo nesta manhã de segunda-feira. Segunda, um beijo na bunda, diretamente da nossa TV Costa da Lagoa. Sem patrocínio do Shake da Herbalife, porque pagamos com os nossos economias. Vai contribuir? 29 minutos, 37 segundos.
Tudo que eu precisava falar nessas redes eu já falei. Agora vai ser repeteco. Segundo o andamento mentiroso da medicina ortodoxa, sem o transplante o Renato estaria mortinho. E como ele está vivinho aí bebendo shake de morango cremoso, a medicina ortodoxa falhou. As escolas falharam. A ciência, como vocês disseram, é uma mentira eminente. E toda a censura que eu sofri no canal, primeiro canal, quando eu comecei a contar a minha própria história, e o YouTube e o Facebook acharam que eu não podia falar desses assuntos, vocês vão ter que me pagar muito bem por isso. Muito bem significa muito bem, é trilionária multa, não é pouca coisa não. Não é multinha de esquina não, é trilionária multa. E nós estamos trabalhando para isso e precisamos de mais pessoas que façam isso, porque aí acaba com essa putrescina e essa cadaverina da justiça. E eu acredito que nós vamos precisar sim de um tribunal internacional, porque tudo que essa justiça pode merecer neste momento é um carteiraço muito bem dado, um carteiraço na justiça. Mediante tantos atos inescrupulosos, médicos tinham que estar recolhidos, administradores do Estado deviam estar recolhidos, como aquele que fez vaquinha para pagar propaganda do experimento ilegal em vez de fazer o que era necessário para ajudar as pessoas. E nós temos também as provas de como foi essa publicidade, de quem faturou com isso. Será que é suficiente para metade de Floripa estar perseguindo a família, odiando a família? Os beneficiários do conluio maioral de publicidade do experimento ilegal? Fala, juizada aí. Vocês vão preferir parar com essa bronca em cima da família do que insistir nisso. Eu lhes garanto que o carteiraço vai ser muito maior quando eu demonstrar que depois que pegam a criança da família, metem num gaiola, metem num porto e extraditam sobre escusas de estar protegendo a própria criança, seus mentirosos, ilegais, inconstitucionais. Conselho tutelar é inconstitucional e é ilegal, mediante as leis reais do nosso país. É uma quadrilha deliberada contra a criança. Beijinho, beijinho, pau, pau.